química, fala de tal chocolate, número atômico a 11. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje uma aulinha um pouco diferente. Vou deduzir para vocês a equação E igual a mc² utilizando a física e a matemática de ensino médio. É lógico que aqui a gente vai fazer algumas considerações do sistema para que ele seja possível. E qual que é a intenção? Porque na química especificamente nós utilizamos o conceito de conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, no princípio do estudo da química. E mais para frente, quando a gente estiver vendo radioatividade e coisa do tipo, percebe-se que quando um núcleo se desintegra em outro elemento químico, por exemplo, liberando nêutron ou qualquer outra partícula, percebe-se que ao somar de novo as massas, a massa ela é menor do que no início do processo. E isso acontece porque parte dessa massa foi transformada em energia, justamente por conta dessa equação E igual a mc². Quando nós falamos no princípio da química, falando sobre a lei da conservação da massa, é a lei mais básica que é estudada pelo princípio de Lavoisier. E ele fala o seguinte: um sistema fechado, a massa se conserva. E o que nós vamos perceber é que, pela dedução, o que acontece na realidade é que a lei da conservação da massa nada mais é que um caso especial da lei da conservação da energia. Então a gente vai deduzir esse E igual a mc² mais do que simplesmente falar durante as aulas que ele contrapõe a questão de Lavoisier, ou então que em radioatividade essa perda mássica que ocorre é transformada em energia quando é acelerada até a velocidade da luz, ou próxima dela, né? Porque é impossível teoricamente chegar a essa velocidade, salvo alguns experimentos aí que aparecem vez ou outra falando alguma coisa sobre, para agora fazer sentido para vocês da onde que é tirado esse E igual a mc². E vocês vão perceber aqui que o que eu vou tratar basicamente tem mais a ver com questão de energia do que questão de massa propriamente dita, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar um cilindro oco. Nesse cilindro oco, eu vou emitir um pulso do ponto A até chegar ao ponto B. Eu desenho o ponto B mais aqui abaixo. Com isso, esse cilindro oco meu, ele vai possuir dois centros de massa. O primeiro centro de massa é chamado Cl, que é o centro de massa somente do cilindro, e o meu Cm, que é o centro de massa do cilindro mais o pulso. Então a gente está considerando que o pulso possui uma pequena massa, mesmo que seja infinitesimal, mesmo que seja muito pequena. A gente considera essa massa do pulso, que quando ele é emitido, a massa do sistema acaba sendo a massa do cilindro menos a massa do pulso. Tudo bem? Então isso é uma ideia inicial. Outra coisa interessante de se falar: a fórmula utilizada para momento linear de uma onda eletromagnética, que a gente chama de P, é a energia sobre a velocidade da luz, tudo bem? E isso em livros de física mais aprofundado costuma trazer essa formulazinha. Como eu vou partir do pressuposto que você não conhece essa fórmula, eu trago ela para vocês, beleza? E aqui, olha, essa parte ela é fundamental, tá? Primeiro você tem que considerar que a energia do pulso ela é infinita. Não é a energia propriamente dita, é que a velocidade do pulso ela é infinita. Então, teoricamente, para você ter a velocidade do pulso infinito, teoricamente essa energia que é chamada de energia cinética, que está ocorrendo durante a movimentação do pulso, também teoricamente teria que ser infinita. Ou seja, você já vê que aqui tem um certo absurdo, né? Isso não é possível de acontecer. Só que, adotando o sistema que nós vamos estar adotando, você vai perceber que por mais que você utilize um rigor físico maior, você acaba chegando na mesma equação. Então, como a gente ainda está falando de um conhecimento voltado para o ensino médio, eu não vou abordar a dedução mais completa, tá?
Aqui, mesmo a gente fazendo essas aproximações, acaba chegando na mesma fórmula. Posteriormente, para o ensino superior, eu posso deduzir utilizando o cálculo diferencial integral. Tudo bem? Mas isso fica para uma próxima hora. Bom, então vamos lá, vamos organizar aqui o meu sistema. Aqui, nesse primeiro caso, eu estou desenhando o centro de massa, meu cilindro tem comprimento L, a velocidade do pulso a gente adota como sendo a velocidade da luz, e quando esse pulso ele sai desse ponto e vai para o B, ele sai do ponto A e vai para o B, por conta desse pulso possuir uma certa massa, entre aspas, né, a gente pode dizer que esse cilindro tem um certo recuo. E quando ele recua uma distância d. Repare que nesse sistema o centro de massa ele altera. Aqui, ó, ele permanece o centro de massa. Lembrando, hein? Aqui nós vamos considerar que o centro de massa ele é fixo, mas o valor, né, esse deslocamento que acontece, isso vai ter que ser considerado. Mas o centro de massa do meu cilindro ele permanece o mesmo, tá? Ele não vai ser alterado. O que está mudando aqui é por conta do deslocamento que teve. Então, ocorreu um deslocamento do centro de massa do cilindro mais o pulso, e você observa que o CL percorreu essa distância mais essa distância. Só que, de acordo com a minha notação, é que aqui está fora de escala, essa distância percorrida é justamente a minha distância D, tá? Então a distância que ele vai estar um do outro vai ser D por 2. Então isso vai ser importante depois para o nosso centro de massa. E é claro que essa distância de um para o outro ser D por 2 também vai implicar quando você for fazer o centro de massa para o pulso, tá? Também vai ser pela metade, justamente por conta disso que eu mostrei agora. Mas calma que isso é mais para frente. Conservação do momento linear. No início, eu só tenho o meu cilindro com uma massa emão menos a massa do pulso vezes a velocidade de recuo. Certo? No início, não exatamente no início, mas ao mesmo tempo que isso acontece, né? Para você determinar o início e o fim, esse mesmo momento linear que é gerado, ele tem que ser igual ao momento linear de quem? Do meu pulso. Que é E sobre C. Tudo bem? Então, ó, o momento linear do recuo do meu cilindro é igual ao momento linear da propagação do meu pulso. Agora a gente vai para outra equação, para os tempos. Por que eu falo tempo? Porque quando faço essa consideração, se você preferir não colocar energia e sim colocar velocidade infinita, para que isso seja possível, a velocidade seja considerada infinita, no que isso vai acarretar para mim? A interpretação disso é por conta do tempo. Nós temos que considerar a velocidade infinita para que o tempo em que ocorre o recuo e a transmissão desse pulso, ele seja instantâneo. Então, para que isso aconteça, a velocidade tem que tender ao infinito, e para isso a energia envolvida ali no processo tem que ser infinita. Então a gente sabe que isso não acontece, tá? Lembrando que eu não estou relacionando a energia exatamente do meu E aqui, tá? Eu estou falando a energia da velocidade envolvida, tudo bem? Não confundam, beleza? Então aqui com relação ao tempo, a minha velocidade de recuo, ele percorre uma distância d em um determinado tempo. Só que ao mesmo tempo que ocorre esse recuo, o meu pulso percorre uma distância L menos D, perdão, deixa eu colocar aqui, né? O meu pulso, que tem a velocidade da luz, percorre um deslocamento de L menos D em um determinado tempo.
Só que esse tempo tem que ser igual. Porque se eu estou adotando que o meu pulso ele vai ter uma velocidade infinita, é justamente para a transmissão do pulso e esse deslocamento ser instantâneo. Então eu posso falar que o meu tempo é igual a d sobre v, bem como esse tempo aqui é L menos d sobre c. Feito isso, vamos chamar esse aqui de tempo 1 e esse de tempo 2. Eu posso pegar os meus tempos, 1 e o tempo 2, e igualar, já que se trata do mesmo tempo, né? Feito isso, eu faço d sobre v é igual a L menos d sobre c. Bom, você olha a equação, sabe que você vai chegar no E igual a mc quadrado. É claro que o resultado você não sabe ao certo, mas o comprimento é uma grandeza ali que você pode isolar. Ao invés de nós termos essa continha, essa subtração para atrapalhar o nosso raciocínio, eu posso isolar o meu L menos D e deixar dessa forma, para ver com o decorrer dos cálculos se eu consigo fazer uma substituição. Então o que eu faço? Isolo meu L menos D, então fica L menos D é igual a C vezes D sobre V. Certo? Então ali eu tenho essa equação e tenho essa equação. Vou apagar aqui desse lado o meu esquema. Não se esqueçam desse desenho, tá? Eu vou precisar dele agora. Melhor, eu vou deixar esse desenho aqui. Vou colocar o cálculo aqui em cima. Agora você vai considerar o centro de massa no eixo X como sendo constante. E aí eu posso fazer o meu centro de massa no eixo X vai ser igual. O deslocamento do meu cilindro, perdão, então vai ser a sua massa menos a massinha vezes a distância que ele vai estar do centro de massa, que é d por 2. E isso acontece por quê? Porque ocorreu um pequeno deslocamento do centro de massa quando você tem o seu sistema final. E não é que o centro de massa se deslocou, é que na nossa referência, esse deslocamento causado, esse recuo causado pelo pulso, ele acaba afastando do centro de massa em d por 2. Né? Sabendo que o caminho inteiro ele percorreu d, mas a distância mesmo que está agora é d por 2. Isso menos a massa do meu pulso, eminho, vezes o meu é d por 2. O meu pulso ele percorreu qual mesmo a distância? L menos d, né? Então, seguindo essa mesma lógica, fica L menos d por 2. Então, olha só que maravilha. Ele recuou L menos D também. Não é que ele recuou, ele percorreu L menos D também. Só que, seguindo essa mesma lógica, ele percorre o espaço inteiro. Então, metade dele é a distância que o meu pulso vai estar. Tudo isso dividido pela massa do cilindro original. Bom, agora eu não preciso mais do desenho e nem dessa parte aqui de baixo. Feito isso, o meu centro de massa ele não muda, então ele é igual a 0. Então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Lembrando, né? Por que eu fiz isso? Esse m passou multiplicando, como aqui é 0, só fica essa parte. Esse menos passa para o outro lado mais.
Então, ó, como aqui é multiplicação e aqui é multiplicação, e aqui essa parte de baixo, ela é toda da minha divisão, eu posso cortar esse 2, certo? Não fiz nenhuma loucura matemática aqui. Ou seja, no resultado final eu vou ter Emão menos Eminho vezes D é igual a Eminho vezes L menos D. Meu Deus, né? Olha só, Emão menos Eminho e L menos D. Vamos tirar esse L menos D, ele está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então eu substituo esse L menos D por esse daqui. Então fica como? Emão menos Eminho vezes D é igual a Eminho vezes C menos D dividido por V. Corto esse D com esse D. O que eu quero saber é justamente quanto que vale essa velocidade. Porque eu sabendo quanto vale essa velocidade, eu substituo ali e acho a equação que eu quero. Então, isolando essa velocidade, fica como? Velocidade, portanto, vai ser igual a m vezes c dividido por Emão menos Eminho. Então, agora eu já sei qual é a minha velocidade. Pego ali aquela minha equação da conservação do momento linear. Então fica Emão menos Eminho vezes... Agora eu utilizo justamente esse V com esse V que eu achei. Então fica como M vezes C dividido por Emão menos Eminho. É igual a energia sobre velocidade da luz. E olha que mágica, corta, corta. Portanto, meus queridos, nós temos o famoso, esse C passa multiplicando, E igual a MC quadrado. Tudo bem? E aí, o que isso vai influenciar? Quando a gente fala em conservação da massa para Lavoisier, ele considera que em um sistema fechado, a massa do meu reagente se conserva quando ocorre uma reação e forma seus produtos. Portanto, a massa do reagente produto é a mesma. Mas olha, sistema fechado. Se o sistema ele é fechado, ele pode ter trocas de calor. E calor, teoricamente, é energia em trânsito. Então significa dizer que se um sistema fechado eu posso ter energia em trânsito, logo o Einstein realmente ele estava certo. Essa é a minha massa, ela pode ser convertida em energia. Então, teoricamente mesmo falando, depois que ocorre uma reação química com processos energéticos sendo envolvidos e etc., a massa do meu reagente ele não é a mesma que a massa do meu produto, por conta dessa equação. Bem como em radioatividade, quando você desintegra um núcleo, você forma um outro elemento químico, mas você tem a formação de nêutron, por exemplo. E ao somar as massas, você percebe que a massa é menor. Por quê? Parte daquela massa ela foi eliminada na forma de energia. Lembrando que quando a gente fala de massa, né, pro Albert Einstein, existe o termo chamado massa relativística, tá? E esse termo é quando você adota aí uma física mais rigorosa. Por favor, aqui essa dedução é para ensino médio e eu utilizei alguns termos para facilitar o entendimento do aluno, tá? Então, é claro, a dedução disso daqui, ela pode ser bem mais complexa e bem mais completa também, né? Como, por exemplo, essa massa na realidade ser uma pequena variação de massa e não massa mesmo, propriamente dita, e assim por diante. A intenção é só mostrar que, assim como tudo na química a gente pode deduzir de onde veio, como tem aí no canal, o meu E igual a MC quadrado também pode ser deduzido utilizando a matemática e a física de ensino médio. Beleza? Então, ó, pessoal que gosta da física e etc., não fiquem
bravos comigo, alguma coisa do tipo. Isso daqui é só para elucidar um pouco aí essa questãozinha. A dedução envolvendo integral e etc, posteriormente a gente pode estar abordando aí com um rigor até maior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, que a gente tenha revisto esse conceito de química, que ele é bem inicial, mas importantíssimo, e que vocês tenham gostado aí da dedução. Beleza? Boa noite, valeu, até mais, tamo junto.